Olá, nós estamos aqui reunidas para poder estrear especialmente hoje sobre o programa Vozes que Florescem, com essas lindonas aqui que estão florescendo o ambiente e trazendo conteúdos, informações maravilhosas sobre a nossa vida, né? As demandas da mulher e do empreender. E seja bem-vindo ao nosso programa. E vamos lá, bom dia, meninas. Bom Vocês dia. estão bem? Graças a Deus. Muito bem. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui por ter aceitado esse convite de estar aí compartilhando um pouquinho da história de vocês, né? Do empreender, da vida de vocês como mulher, os papéis que nós temos como mulher. E estou muito curiosa no que vocês vão falar para mim. E vamos que vamos, né? Começar Bora. esse programa. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Fico muito feliz e honrada por vocês terem aceitado aí esse convite. E vamos lá, vamos começar aqui com a Vanessa Souza. Ela é psicóloga, muito renomada. Que honra. E eu quero saber um pouquinho, Vanessa, sobre a sua particularidade como mulher, né? As suas demandas, quais são os desafios. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse ano para você. Como que é o seu dia a dia, né? Como que é a sua vida como mulher? Se você tem dificuldade, se é fácil, se não é. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das demandas, dos desafios como mulher e também do seu empreender. Maravilha. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite e trocar, né, essas ideias, né, esse projeto lindo da Jane. Então, vamos lá. Meu nome é Vanessa, sou psicóloga clínica, sou palestrante também, ministro palestra em empresas de acordo com a demanda, né, da empresa. Recentemente inaugurei um espaço chamado Espaço Renova. Que lindo! E ele é um coworking, né? Lá na região Uhum. do Pimentas também. Então, assim, empreender, quando a gente fala de empreender, nossa, já assusta o nome, né? O que Sim, seria empreender? Ainda mais uma mulher. Porque a gente, se for parar para pensar, quem empreende muito mais é o homem. E aí a gente tá ali, né? Tendo nosso lugarzinho cada vez mais. Porém, ser mulher, empreendedora, mãe, dona de casa, esposa, se a gente for parar para pensar, tudo isso, né, todos esses nomes que eu dei aqui, a gente já desistia, né? Porque são vários papéis que a São gente papéis. precisa dar Cumprir, sim. conta, cumprir, perfeito. Que a gente não que a gente precise dar conta, que a gente precise cumprir. Cumprir. E aí, se a gente for parar para pensar nisso, a gente acaba desistindo. Mas eu tenho para mim assim que desistir não é uma opção, né? Exato. Então, assim, eu comecei a empreender em 2022. A minha vida toda, a minha trajetória, eu trabalhei como CLT. Né? Então, eu trabalhei como técnica em segurança do trabalho. Eu já trabalhei no McDonald's também, não tenho vergonha nenhuma em falar, Imagina. É então, trabalho. assim, quando eu saí da empresa que eu trabalhei por 13 anos como técnica em segurança do trabalho, eu falei, agora eu preciso, né, arregaçar as manguinhas e fazer acontecer. E agora? Então, tem 3 anos que eu estou aí nessa caminhada, partindo para o 4º ano, mas os desafios são diários, né? Porque a gente está acostumada com aquela questão do CLT, que tá tudo bonitinho, certinho. E aí, quando a gente Fixo, decide né? empreender, muitas pessoas acham que é fácil. Não é fácil, é desafiador. É desafiador. Então, você precisa sempre estar inovando. Então, eu sou psicóloga clínica, palestrante e o que mais? Qual é o meu diferencial? E aí, a gente entra no contexto de dar conta da nossa empresa, porque a gente é psicóloga, trabalha por conta, é uma empresa, querendo ou não, né? Nós somos uma empresa. E aí eu preciso dominar a parte da minha empresa, eu preciso dar, né, conta da minha casa, do meu filho, do meu marido, e como que a gente faz? E aí entram as comparações, muitas vezes. Internet é um caso muito evidente com as comparações, porque a gente sempre acredita que o outro está fazendo muito mais que a gente, e a gente se pega naquela comparação, eu não estou fazendo nada mesmo, e aí vem a culpa.
isso não é para mim, não dá certo, é melhor eu voltar pro CLT. Né? Não eu já- desista. Exatamente. E aí é que entra aquela, para, respira, descansa e retoma de novo. Desistir não é uma opção. Por quê? Os desafios, eles sempre irão existir na nossa vida, no nosso caminho, sempre vai aparecer. Então, tem pessoas que você consegue pedir ajuda, peça ajuda, né? Para você dar uma descansada, para você fazer o seu negócio acontecer. Entende? Uhum. Então, são questões que a gente precisa analisar. E quais são os desafios? Nós, né, temos um grupo que a gente faz parte, e aí eu acho tão interessante, porque diariamente tem um tema em específico que a gente precisa falar. E aí, nesse tema, qual é o seu maior desafio hoje? E recentemente eu respondi, né? Meu maior desafio hoje é trazer pessoas interessadas no meu espaço para assumir locação. Eu preciso colocar o meu local em evidência para que essas pessoas cheguem. Contato tem. Quero visitar, gostei muito, é lindo e tudo mais. E aí você tem que entrar na parte da cordialidade para trazer essas pessoas, reter e para que elas façam parte do Espaço Renova, para que elas conheçam. Então, o seu maior desafio tem sido, como empreendedora, ter mais atração, mais pessoas, Isso. mais visitas, mais Perfeito. solicitação ali do serviço. A captação. Captação, isso, A do captação serviço. do... Exatamente, exatamente. Não é fácil, porque assim, veja, a gente inaugura um espaço e a gente já quer que ele esteja, né, não bombando, tem que ter procura. Vai fazer 5 meses, né, que eu inaugurei. Recente. É recente, mas nós somos seres humanos, então a gente fica naquela Já quer angústia logo, de né? fazer acontecer. E aí a ansiedade toma conta se a gente deixar, né? E aí vem os pensamentos automáticos. Sabotadores. Será que eu tomei a decisão correta? Será que é isso mesmo? Não é? Claro que é. Então eu preciso arregaçar minhas mangas e fazer acontecer. E ter paciência, porque não acontece no nosso tempo, Não. né? Mas eu preciso fazer algo, mas não desesperar também, porque vai acontecer. Final de ano é normal e é desafiador para a maioria de nós empreendedores. Se não digo para todos, final de ano. Vai chegando ali, final de outubro, novembro, a procura vai diminuindo. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com as festas de final de ano. E não tem 13º, né? Quem trabalha por conta. Exato! Então, o que a gente precisa fazer? Inovar. Renovar. E aí é que entra, né? Eu falei agora dessa questão de renovar. Por que o nome Espaço Renova? Porque para mim remete renovação, transformação. Faz todo sentido. Né? Então, você entra lá e fala, nossa, que bacana, né? Acolhedor, é bem transformador mesmo. E aí eu tenho muito isso nessa questão da borboleta. Se a gente for pensar nos passos da borboleta, ela não passa por exatamente por transformações. Sim. Eu sou apaixonada pela borboleta e exatamente por essas etapas que ela passa. Então por isso que veio o nome Renova, de renovação, de transformação. É bem parecido também com o florescer. O florescer é isso. É você despertar, você ter garra, engajamento e você crescer, se desenvolver e ir crescendo e evoluindo. Florescer é sobre isso. Mas me conte, e a Vanessa mãe? Os papéis? Quais são os papéis que você ocupa como Vanessa mulher? Olha, são papéis... Porque eu já sei que você é mãe, né? Sim. Mas eu quero saber os papéis da mulher Vanessa. Vanessa tem um filho de 6 anos, Pedro. É um garotinho bem elétrico, sou casada também com o Josemir, né? E aí, quando eu decidi me tornar mãe, tudo, né, que é na nossa vida, que é novo, a gente vai ter um pouco de medo, né? Não tem como a gente fugir disso. E aí tem a questão da Vanessa mulher, mãe. Como que eu faço para dar conta de tudo isso? Não, eu não dou conta de tudo isso. Eu preciso delegar o que é importante para eu fazer naquele momento. Eu consigo ser mãe agora? É meu papel. Eu sou mãe agora. Mãe do Pedro, que é desafiador, brincar, estar ali com ele. É uma idade que requer muita atenção, energia, né? Exatamente. Então, eu falo muito sobre a questão da atenção plena. É viver o momento presente. Então, meu filho é a minha vida. E eu preciso também não só me estressar com os papéis desafiadores do nosso dia a dia, não me esquecer que eu
sou mãe e sou mulher antes de tudo. Porque Uhum. quando a gente se torna mãe também, a gente acaba esquecendo um pouco de nós. Da nossa Exatamente. essência. De, o que a Vanessa gosta de fazer? A Vanessa mulher. A Vanessa mulher gosta de estar com as amigas, gosta de dar risada, gosta de dançar, gosta de... Essa é a Vanessa mulher. E a Vanessa mãe? Eu gosto de tempo de qualidade com meu filho. Levar para Exatamente. passear, ir num parque, fazer qualquer coisa com ele. Então isso me renova e aí faz eu entender qual o sentido da vida. O porquê que você tá correndo, né? Exatamente, exatamente. Faz Então, sentido. assim, é maravilhoso ser mãe, porém, muito desafiador também, né? Mas tem algum momento, teve, na verdade, algum momento deste ano que você teve uma dificuldade, uma dúvida que apertou o coração? Me conte. Nossa, teve sim. Na época que nós decidimos, né, fazer esse cowork, meu esposo e eu, vamos fazer? Vamos. Tá bom. Ele entrou, esteve na linha de frente por muitas vezes. Depois ele falou assim: você que vai ficar na linha de frente. Eu falei: como assim eu? Eu nunca liderei uma obra. É seu, se vira. E agora eu falei: não vou dar conta disso tudo, eu vou desistir. Uhum, E aí vieram noites sem dormir. uhum. Muitas vezes o choro sem ninguém ver. Porque, gente, não vai dar certo isso. Como assim? Meu marido é doido. Não, é verdade. Meu marido é doido. Como assim? Não, não. E aí esse copinho aqui, gente, fé, né? Por É. isso que eu escolhi o fé, porque a gente precisa ter fé e Uhum. acreditar que vai dar certo, porque eu chorei muitas vezes sozinha no meu chuveiro, quando eu me dei conta, né, e me deparei, me vi na linha de frente ali. Como que eu vou tocar uma obra desse tamanho assim? Gente, não é possível. E eu consegui. Parabéns. E É. ele saiu, assim, praticamente ele saiu da linha de frente e falou assim: é você agora. Eu não consigo tocar, porque ele tem uma empresa também de embalagens plásticas. E ele falou: eu não consigo tocar 2 obras, então você vai ter que ficar na linha de frente. E eu achei muitas vezes que eu não daria conta. Então foi muito desafiador para mim Como essa mulher. parte, porque mulher, líder, mãe, dona de casa, querendo ou não, esposa, Psicóloga. já sou psicóloga, né? Porque atendimento, documentações, é a tua empresa. E agora eu tô aqui nessa linha de frente. Que eu nunca Caramba. estive, né? Não. E agora? Então foi o momento mais desafiador para mim. Sentei muitas vezes no meu sofá, muitas vezes tomando banho, chorei por diversas vezes. Gente, não vou conseguir, não vai dar certo. E deu certo. Deu certo, liderei, superei. Então, assim, isso não tá bom, vai lá e faz. Não, não quero desse jeito, vamos lá, sempre com cordialidade, empatia, respeito, né? Mas, assim, porque tava no cru ainda, quando ele falou, se vira. E aí foi o momento mais E ficou desafiador. lindo, né? Você tá de parabéns aí, Obrigada. conseguiu vencer Consegui. esses desafios, né? E aí, quando eu penso também nessa questão que eu fiquei na linha de frente do meu espaço, eu lembro lá atrás também que quando eu estava prestes a fazer a colação de grau, eu descobri que eu estava grávida. E aí eu falei, e agora? Acabou tudo pra mim. Muito pelo contrário, Exatamente. tava Começando. Tava começando. Eu falei, eu não vou ser psicóloga, eu não vou conseguir ser psicóloga. Eu fiquei grávida agora. E aí? Acabou. Olha só, não, gente. A gente quer as coisas. Que as coisas aconteçam no nosso tempo. E você E não sabe que acontece. uma pessoa que te colocou pra frente foi o seu marido. Exatamente. Ele te deu toda a força para, porque assim, por mais que ele jogou na sua mão, vai lá você e toca, Sim. mas se não fosse isso dele, você não ia ter o aprendizado que você tem Exato. hoje. E você Posicionamento. conseguiu superar, né? Você Exatamente. conseguiu vencer essa dificuldade, esse desafio mesmo, Exato. como mulher. Um lugar onde você nunca esteve, não tinha experiência e você Exato. conseguiu conduzir. Você Exato. venceu isso, você floresceu.
Perfeito. Exatamente. né? Isso. Então é sobre isso, é sobre florescer, é sobre se desenvolver, sobre crescer. Perfeito. E aí hoje você tá aí com esse testemunho, né? Falando sobre esse desafio que você conseguiu chegar lá na frente, Sim. inaugurou, foi lindo, tá aí, né? Trabalhando. Então, assim, é um desafio muito grande como mulher, realmente, e que você conseguiu vencer. Exato. E os desafios é aquilo que eu falei, né? Fazem Sempre- parte do Exato. crescimento. Vão existir, mas a gente não pode desistir. Exatamente, É isso, faz verdade. parte. E é isso, é sobre isso, Vanessa. E Obrigada. haja chá, né? Vamos fazer um brinde. Fé. Brinde a esses desafios aí como mulher, porque não é fácil. Perfeito. Nós somos fortes, né? Mas também precisamos. Mas você conseguiu, só pra gente encerrar aqui, você conseguiu se cuidar no meio de tudo isso? Nossa, muito importante esse ponto, sim. A minha terapeuta também, ela foi essencial nesse processo. Porque abri a câmera, né? Porque era online. E aí eu já começava a chorar. O que que tá acontecendo? E aí eu não conseguia falar, e chorava primeiro. E como ela foi importante também nesse processo de ter calma, paciência, vai dar certo, você vai conseguir um dia de cada vez. E deu Conseguiu, certo. né? Que Consegui. bom. É É isso. Obrigada. E você, Andressa? Eu. Como que foi esse ano para você, como mulher? Aconteceu algo diferente que te desafiou suas forças, sua fé, como mulher? Quais são os papéis que você exerce lá no seu ambiente familiar? Se você é mãe, como que é, né, esses desafios, esse trabalho também pelo meio? Me conte. Bom, eu me chamo Andresa, eu tenho 42 anos, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, o Caleb de 9 anos, que é um doce de menino. Nunca me deu trabalho, na verdade dá trabalho porque Sim. vai crescendo, vai dando trabalho, né? Mas assim, de pequeno e tudo mais, nunca foi de dar tanto trabalho. Agora a Cassie já é mulher, né? É mulher. E aí ela já é um pouquinho mais desafiadora. casal? É um casal. A Cass tem 3 anos e é escorpiana. Então pensa, 3 aninhos. 3 aninhos. Caramba. Meu marido costuma dizer que ela já nasceu com TPM. Nossa. De tão Temperamental. temperamental que é, exatamente. E assim, na verdade, a Cassie veio no total susto quando eu decidi que eu não queria ter mais filhos. Uhum. Porque eu tinha saído do Covid, fiquei 30 dias internada, 95% do pulmão comprometido, quase morri. Desses 30 dias internada, 15 foi entubada. Então, assim, foi algo bem complicado, né? Eu já estava com 37 anos, falei, nossa, o Caleb vai ser filho único, porque essa altura do campeonato não quero mais ter filho. Foi eu falar isso, a garota apareceu. Que é quando eles querem, não é quando a gente quer. E aí, mas assim, é a alegria da casa. Meu filho sempre sonhou em ter uma irmã, ele sempre pediu uma irmã. Meu marido também sempre quis, eu. Então, é a realização da família. Com certos percalços, mas é a realização da família. E assim, eu me realizo muito como mãe, porque tudo que você faz pensando no bem-estar deles, né? Ambos têm muita energia. Eu já não tenho mais a idade que eu tinha quando eu tive o Caleb, então já fica mais complicado acompanhar a Cassie. Mas a Cassie é filha do pai, né? Então, tudo ela vai pro pai. E aí eu já fico um pouquinho mais tranquila, porque eu sou filha do... Aí tem esse suporte, né? Não, eu não posso reclamar disso, porque meu marido, ele me ajuda em tudo, né? E aí, no começo do ano, a situação não estava muito boa financeiramente falando, tal. Este ano. Isso, desse ano. Aí, acabei mudando de empresa, pensando em melhorar, porém, não foi uma mudança agradável. Foi um lugar que eu fui que durou 20 dias, né? Porque era um lugar muito opressor.
E eu falei, eu saí de uma empresa onde eu tinha total liberdade, onde eu tinha o respeito das pessoas, onde eu tinha autonomia para trabalhar, e fui para um lugar que me oprimiam. Eu falei, não, esse não é o meu perfil, né? Além de que eu tinha ido para uma função de financeiro e me jogaram no comercial. Uhum. Não cumpriram nem o que prometeram, Mas né? faz parte, né, da experiência também. Exatamente, faz parte. E o meu marido, ele já trabalha há mais de 5 anos na área de ensino. Ele é coordenador pedagógico. E aí ele conversou comigo, ele falou assim, amor, você é da área administrativa financeira. Uhum. Você é administradora. Você domina isso. Eu sou da parte de ensino. Eu lido com pais, alunos, eu domino essa parte. Por que não montar uma escola? Aí fechou, né? Me assustou. Caramba. Falei, montar uma escola? Me explica mais isso. Aham. E aí ele falou a questão porque aonde ele trabalhava, eles usavam uma plataforma, mediante pandemia, eles usaram uma plataforma para os alunos poderem estudar de casa, mas é uma plataforma interativa. Então, se você não seguir o passo a passo do que a aula está dizendo, a aula não prossegue, Uhum. né? Não é um vídeo gravado e você fica lá enquanto você está lavando a louça, você está ouvindo. Não, não é isso. Você tem que parar, sentar na frente do computador. Precisa da interação, né? Pra poder Você precisa. Por avançar. exemplo, isso, um curso, por exemplo, de Excel, ele vai te ensinar que para você entrar no Excel, você tem que ir no iniciar, Excel, novo arquivo. Se você não fizer isso na tela, a aula não prossegue. E eu tenho muita dificuldade de aprender online por causa disso, porque eu não foco. Falei, olha, mas isso daí já é interessante, porque eu já vou conseguir aprender dessa forma. Então, se eu vou conseguir aprender, eu passo para outras pessoas, né? E aí ele me apresentou a plataforma, fizemos a reunião com o pessoal, super interativo, que não sei o quê. Falei, olha, gostei disso. Ele falou, então vamos fazer? Uhum. Falei, vamos. Aí eu entrei nessa. Na verdade, eu já era administradora, porque eu já tenho a minha empresa PJ e tudo mais. Já trabalhei em outros lugares como PJ, mas eu nunca tinha tido a minha empresa de fato. E aí é onde entram os desafios. Apesar de ser uma empresa nova também, tem 7 meses, né? Na verdade, a ideia começou há 7 meses e nós estamos engatinhando, fazendo divulgação. Aí eu tive que aprender mexer aqui em Canva, porque a minha parte é administrativa financeira, né? Aí eu tive que aprender a mexer em Canva, aprender as redes sociais, redes sociais é só para ficar vendo meme e essas coisas, né? Aí Então, teve que se envolver nessa parte, trabalhar essa parte aí, desenvolver. exatamente. E assim, tudo ao mesmo tempo, trabalhando fora, porque como você está começando uma empresa, você tem que ter uma renda por fora, né? A empresa já está tendo custo, mas ainda não está tendo renda. Então, eu preciso ter uma renda por fora. Então, trabalhando, sendo mãe, chegando em casa 9 horas da noite para fazer janta, comida, limpar a casa, dar banho nas crianças, botar para dormir, para no dia seguinte, 7 horas da manhã, tá tudo na correria de novo. Então, a gente tá nessa e a maior dificuldade é justamente captar os alunos, assim como você captar as pessoas, né? para entrar no seu coworking, para alugarem o seu espaço. A minha captação dos alunos também é complicada, porque nem todo mundo, por mais que você fala, é uma questão de ensino, é uma questão de aprendizado, mas nem todo mundo confia e acredita no online, né? Então essa é a maior dificuldade. Lembro também que você falou da borboleta. O logo da nossa empresa é uma borboleta. É de borboleta, Olha, Eu peguei o panfleto ontem e ficou lindo. Exatamente. É uma borboleta e embaixo da borboleta um livro, né? O nome da empresa é Futurian, que é o nome futuro em grego, porém feminino. Então é Futurian.
né? lindo. E aí pensando justamente... Então, esse é um desafio profissional, né? De trabalho ali como empreendedora. Com o desafio profissional é a questão da Captação. captação dos alunos para essa plataforma. Porém, nós também temos um diferencial das outras escolas, como eu falei, que meu marido, outras escolas de espaço físico utilizam essa mesma plataforma. Porém, eles têm espaço físico, então eles têm que cobrar o espaço, o computador, a energia, e por não ter estes custos, nós conseguimos colocar os nossos cursos num valor muito mais em conta. O que você procura aí no mercado, você vai encontrar 250, 300 reais, o nosso a gente consegue fazer no máximo, o mais caro de todos, R$ 159,90. Né? Então, Tem esse assim, diferencial, tem né? esse diferencial. Bem atrativo, por sinal. Isso, e todos os tipos de cursos. Tem mais de 100 cursos. Aí vamos lá dar uma olhada, né? É bem Temos interessante. filhos, né? Vamos dar uma olhadinha no E site. tem cursos a partir de crianças de 7 anos que a gente pede alfabetizada, né? Então, menorzinho fica mais complicado. Mas tem robótica, tem gamer, o pessoal hoje em dia só quer saber, tem youtuber, a criançada adora curso de youtuber, né? Aí tem de adolescentes que querem se profissionalizar para o mercado de trabalho. Bacana, muito interessante. Tem profissionais que querem migrar de aula. Você falou que você era segurança do trabalho. Tem todas as NRs. Olha, que bacana. Tem, só não tem, acho que é a 01, porque é nova ainda, Aham. mas está entrando, né? Então, assim, são vários tipos de cursos, vários tipos de coisas que você fala, meu, tem gente para isso, mas as pessoas às vezes não querem, não valorizam se qualificar. E aí depois fica batendo a cabeça. Verdade. Agora me conte, e como mulher, o desafio que aconteceu este ano aí, uma dificuldade, e que você conseguiu aí superar, florescer, como mulher, Andressa. Como mulher, graças a Deus, eu tenho, gratidão, muita gratidão. Veio a calhar, né? Como Veio, né? exatamente. Eu tenho muita gratidão a Deus e por ter o meu marido comigo. Porque todas as vezes que eu caí, que eu falava, meu, não vai dar certo, a gente não tem condições, não vai ter como pagar essa plataforma, vamos desistir, que não sei o quê. Ele sempre esteve ali comigo, ele sempre falou. Para as pessoas por fora, a gente só abriu depois, então era só eu e ele. Né? Não tinha mãe que sabia, não tinha pai, não tinha irmão, não tinha cunhada, não tinha ninguém. Era eu e ele. Então, assim, tivemos muitos desafios. Eu chorei muito, porque eu acho que é da mulher, né? O chorar é da mulher. Porque eu não vejo meu marido chorar. Em compensação, eu morro, né? E assim, o desespero bate, mas sempre sentando, conversando, não vai dar certo, a gente vai conseguir. Então, o apoio que ele sempre me deu, que foi o que eu falei que seu marido fez, sempre me fortaleceu, né? Então, por mais que existem desafios, a gente tem que pensar que no final sempre dá certo. Então, se tá ruim, não é o final. Exato. Não é o final. Perfeito. Faz sentido. Faz Exatamente. sentido. Muito legal. Nossa, e que bom, né? Que ele esteve sempre lá e está, né? Para poder te dar esse suporte, esse apoio. Sim. Isso é maravilhoso. Quando a gente tem essa base, Verdade. né? Quando a gente tem esse amparo, a gente consegue falar, nossa, eu não estou sozinha. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, faz um diferencial muito grande. Como um suporte mesmo, né? Na nossa Exatamente. vida. E você, ao meio de tudo isso, você conseguiu ainda se olhar, separar um momento para você, se cuidar? Como é que foi essa parte? Foi difícil. Você lembrou disso? Houve? Não lembrava, porque não dava tempo. Aí você falava assim, eu tenho um defeito muito grande que eu penso nos meus filhos, no meu marido e depois eu penso em mim. A mulher geralmente faz isso, né? Exatamente. Então, assim, como eu sempre pensava neles primeiro, eu acabava ficando de lado. E aí eu torno a dizer, quem sempre olhou para mim e me colocou como
como primeira opção foi o meu marido. Então, o que eu não fazia por mim, ele fazia, né? Então, ele Ainda bem sempre que tinha vinha. ele, né? Sim, eu falo que meu marido é uma pessoa que Deus colocou na minha vida para a eternidade. Que bom, Olha que graças a Porque Deus. é uma força que, quando ele não tá bem, eu dou a força para ele, quando eu não tô bem, ele dá a força para mim. Então, olha, perdi as contas de quantas vezes era flores no serviço, era Que lindo. caixa, era tipo assim, ele me ligou, teve uma vez que ele me mandou mensagem, ele falou assim: "Ai, amor, preciso mandar um negócio para a unidade de Guarulhos", ele trabalhava em Suzano. Uhum. Preciso levar um negócio para a unidade de Guarulhos, só que eu tô sem carro, então eu vou mandar entregar aí, e aí eu pego com você amanhã. Ah, tá bom. Tô esperando o motoboy chegar. O motoboy me chega com açaí. Eu falei, nossa, você não vai levar isso daqui, não. Quem vai comer sou eu. Aí ele, não, besta, era só pra você tá aí. Tá aí pra receber, né? Quando o motoboy chegasse. Então, assim, tanto que uma vez, aonde eu trabalhava, ele me mandou flores, completamente aleatório, do nada. E aí o rapaz que trabalhava comigo falou assim, olha, seu marido fez isso, preciso cuidar da minha mulher. Olha, ele inspirou, né? Exatamente. Inspirou. Entramos na internet, Grande exemplo, hein? procuramos um lugar que vendia flores online e tudo mais, e ele mandou entregar no Ai, que serviço da mulher. lindo. Que legal. Então, eu falo que, assim, o meu marido, ele me dá muito apoio, ele me dá muita força. Apesar de que muita gente fala, ah, ele é muito mais novo do que você, porque meu marido é quase 8 anos mais novo do que eu. Só que ele tem uma mentalidade de um senhorzinho de 90 Então anos. tá tudo bem. Tá tudo Tá certo. bem, ué. Falei, eu tenho um jovem senhor na minha casa, vocês não estão entendendo. E aí, assim, apesar das pessoas falarem, ah, ele é mais novo, que você tá vendo? Quando eu comecei a ficar com ele, o que você tá vendo num rapaz mais novo? Eu já era uma mulher divorciada e tudo mais. Falei, gente, é ele que tá me tratando bem. É ele que tá E é cuidando você de e mim. ele, é com você e ele, ué. Exatamente, é eu e ele. É isso mesmo. Né? Mas E eu não me arrependo em nada isso. de ter entrado nesse então você relacionamento. tem uma rede de apoio muito forte, né? Exatamente. É aquela rede forte mesmo, né? Isso Exatamente. faz toda a diferença. Graças É a isso. Deus. Obrigada, viu? Imagina. E você, Ana Paula Vilela? Se presente, fale um pouquinho da sua história pra gente, um pouquinho do que aconteceu esse ano. Faça aí esse balanço, não sei se você já fez esse balanço de como que foi esse ano para você, profissionalmente e como mulher, Ana Paula. Bom dia a todas. Bom dia. Bom dia a quem vai estar nos assistindo, né? Quero dizer primeiramente que é uma honra poder estar aqui com mulheres, né, empreendedoras, profissionais excelentes, né, de grande excelência. E isso só vem somando cada vez mais a minha vida. Eu digo que a minha vida é um constante aprendizado. Todos os dias eu estou aprendendo com todos que chegam até mim. E eu também falo o seguinte, que se a gente está aqui, é um encontro. Né? E esse encontro verdadeiro é porque vamos para o mesmo lugar. Então, são pessoas unidas no mesmo propósito. Sim, Perfeito. exatamente. Verdade. Eu sou muito grata a Deus por esta oportunidade. Quando eu recebi o convite para Vozes que Florescem, eu fiquei, assim, refletindo sobre isso e fiquei rindo sozinha, porque eu fiquei imaginando assim, meu Deus, antes de florescer, eu passei por muitos invernos. Exatamente. E exatamente por aí que eu gostaria de iniciar, porque, né? Bom, eu me chamo Ana Paula Vilela. Me chamo Ana Paula Vilela. E antes de qualquer título, mãe, esposa, empreendedora, psicóloga, pastora, né? Eu sou uma mulher que aprendeu a renascer. Então, escutando vocês, tudo se encaixando, né, com a história de cada uma. Quando você falou da borboleta, eu achei maravilhoso, porque tudo conectando com a minha vida, realmente, com a nossa história. Exatamente. Então, realmente tem um propósito aqui. Exato. Porque, realmente, o caso da borboleta aí são etapas tão dolorosas. Sim. Né? Casulo, e o casulo, ele é apertadíssimo ali, não é? Olhando para a nossa vida, muitas vezes passamos pelo processo do casulo, do aperto, mas não é morada.
Perfeito. É uma etapa e vai passar ali. Você tem que aguentar firme nesse processo do casulo, né? Nós mulheres. E não romper esse processo antes do tempo. Porque vejamos realmente pela natureza. Se você rompe o casulo antes do tempo, a borboleta ela vai sair o quê? É a borboleta mesmo? Vai sair defeituosa ali. Alguma coisa defeituosa vai acontecer. Sim. Assim também é nas nossas vidas, né? Então precisamos aceitar os processos que vêm até nós, mas não como algo ruim, mas como realmente um aprendizado e de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E em 2020, em outubro de 2020, eu passei por um processo, né, de casulo aí, como outros processos da minha vida, e que me ensinou bastante. Então, eu digo que a vida me parou por um momento, onde eu estava ali no meio muito agitado, cuidando da família, do trabalho, da igreja, né? Da minha vida pessoal, da minha vida no trabalho, empreendendo, aquela coisa toda. E aí aconteceu algo. A vida me parou quando eu descobri que eu estava com câncer de mama. Em outubro de 2020, época de pandemia, né? E aí ali eu descobri que eu estava com câncer de mama, então eu fui para um lugar que ninguém quer estar, né? Eu mesmo não gostaria de estar. Pedi muito que não fosse verdade. Mas aí depois eu comecei a ver por outro ângulo. Se então eu vou aceitar isso aí como algo para a minha reconstrução, para realmente modelar a minha vida. E ali realmente, nesse lugar da enfermidade, eu pude me reconhecer e pude ver coisas que antes eu não via que eu tinha. Eu me emociono. Vou me emocionar um pouquinho, mas porque realmente foi situações muito delicadas e fortes, que realmente veio com tudo para me tirar do comodismo também. Esse momento aqui, para mim, é muito desafiador. Eu sou muito reservada, eu costumo falar, não gosto de falar que sou tímida. Tímida está dentro da enfermidade ali, né? Então, mas eu sou muito reservada, desde a minha infância, muito ali. E aí, essa questão de lives e podcast não cabia dentro, não. Né? Era mais questões ali presenciais, com as pessoas e tudo. Mas o Senhor, eu digo, Deus mesmo, Ele quis me tirar desse lugar. E tudo na nossa vida é permissão dele para algo maior e melhor. Mesmo que seja algo que na nossa visão é muito ruim. Porque a minha família tem um histórico de enfermidades com câncer aí muito pesado. Meu pai, em 2021, ele morreu de câncer de estômago, de intestino. Minha avó também morreu com câncer. Meu avô, então, um histórico bem pesado. E quando eu recebi o diagnóstico, foi muito pesado. Senti dor, senti medo, chorei bastante. Mas algo maior eu pude perceber, a presença de Deus em todos os momentos, que foi maior que tudo. Do que a minha dor, do que o meu choro, do que a minha tristeza. Então, a presença de Deus ali através da minha família, como vocês falaram, apoio maravilhoso, essa questão do apoio familiar, marido. Sim, rede, isso é muito importante, essa rede de apoio. É muito importante. E aí, olha como nós nos conectamos. Cada uma de nós aqui temos essa rede. Sim. Né? E essa foi muito primordial para realmente alcançar a cura. Estou curada hoje. Que glória a Deus. Glória a Deus. E o meu marido foi ali aquele meu enfermeiro, lado a lado, durante a enfermidade. Passei pela cirurgia, quimioterapia, radioterapia, cabelo careca, fiquei carequinha, né? Houve essa questão da autoestima ali, mas algo não mexeu tanto por essa questão de eu realmente gostar de ser quem eu era, e assim, para mim ali era algo que ia passar. Eu tinha essa convicção. Sempre fui muito positiva. Glória a Deus. Sempre fui muito otimista. Isso precisamos faz uma diferença também no tratamento. Né? Isso. Faz ser otimista. Toda a diferença, na verdade. Porque os pensamentos vão vir, né? Sim. Pensamentos sabotadores, automáticos, pensamentos que vão vir. Mas nós precisamos saber lidar com todos esses pensamentos. Vai acontecer, mas você precisa entender que aqueles pensamentos benéficos é que precisam fazer morada. Exatamente. E as visitinhas indesejáveis dos pensamentos ruins, dá a porta para fora. Exato. Veio para ensinar alguma coisa. Tudo que a gente passa é para nos ensinar. Tudo que a gente passa. As dificuldades também cooperam para o crescimento. Para o bem, o crescimento. Né? E eu encaro isso da mesma forma, porque quando eu tive o Covid, eu entrei. A última mensagem que eu mandei, porque eu estava com o celular escondido, e a última mensagem que eu mandei para o meu marido foi: desistiram de me mandar para a enfermaria, tô indo para UTI, eu vou morrer, tô com medo, eu vou morrer.
Então, aí nisso eu mandei a mensagem, descobriram que eu tava com o celular, desligaram o meu celular e colocaram no cofre do hospital. Imagina meu marido sem notícias minhas, Meu mandando Deus. mensagem, eu não recebendo. E a última mensagem que eu mandei para ele foi essa. Foi essa, horrível, né? Né? Imagina. É ruim. Mas eu também tenho esse pensamento que o que eu não aprendi, o que eu não precisava aprender, na verdade, foi para outra pessoa aprender. Mas precisava eu passar Sim, para algum propósito. por um algum propósito, propósito, exatamente. E aí, como a vida parou, a vida me parou, mas a vida ela não toma nada nosso, ela nos ensina. Exatamente. E eu costumo falar que tem até uma frase de Nelson Mandela, não sei se vocês já ouviram, que nós nunca perdemos nada. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Exatamente, eu Exatamente. E creio. nesse Eu também meio, creio. eu tomei para mim essa frase, né? Uhum. E eu costumo sempre falar, eu falo até, boto Deus assim, eu digo, Uhum. com Deus não perdemos nada, né? Ou ganhamos ou aprendemos. Exato. E a vida realmente ela ensina nesse Exatamente. tempo. E eu pude ver algo grandioso que eu não via antes, né? A grandeza que existia dentro de mim e que eu poderia ir muito mais além. E eu passei pelas etapas. Como eu disse, não é morada, é passagem, deserto, vale, vai passar por ali, mas é passagem. Nesse vale, nesse deserto, nesse casulo, procure aprender tudo que você puder aprender ali. Valorizar coisas que muitas vezes você não valorizava antes. Saber o tamanho da grandeza do amor da sua família para com você. Exato. Como mexeu com a minha família? Acho que mexeu mais com a minha família do que Porque a comigo. família também passa pelo processo, né? família Não é tava só a ali. pessoa. Isso. A família também sofre, Logo né? que a família, quando é unida, né? Então, assim, eu ver o poder do amor, que eu peguei amor, né? Para Acho mim, que o amor combinou, né? é o Combinou. amor, tudo conectando. O amor, para mim, é algo que tá no topo, porque para mim o amor cura, o amor renova, o amor muda histórias. Com o amor, próprio, você. né? O amor por si, né? E o amor pelo Exato, próximo. exato. Porque se você não se ama, você não vai conseguir amar o outro. Perfeito. A autocompaixão, você tem compaixão para com os outros, mas precisa ter Com consigo. você. Isso mesmo. Né? Às vezes você fala que tem com o outro, mas será que realmente tem? Porque se você não tem consigo, Não consegue dar não pro tá outro. incompleto. Exato. Exatamente. Então tudo é uma completude. Então o amor para mim é o que está no topo, porque e a fé é muito importante, fé. Sem fé a gente não consegue ir a lugar nenhum, não é? Exato. Porque Eu acho que, assim, o amor, as pessoas têm uma concepção muito errada do amor. Por quê? Porque elas falam eu te amo para qualquer pessoa. Sim. Só que o amor, como você falou, Mas, ele é o conjunto de todos os sentimentos. E amor não se cobra, né? Exato. Então, assim, se você não tem a compaixão, a fidelidade, o companheirismo, a amizade, você não ama. Então, é um o complemento. amor, ele é o O conjunto. conjunto. E é é como você está dizendo também, só para É o complementar, é tão mais fácil, né, como você também está dizendo, Sim. falar para o outro assim, olha, eu amo você, olha, Jane, eu te amo, mas você olha para você e fala, Vanessa, eu te amo. A pessoa É. sente. Mas, Será? mas falar é fácil, mas e as Exato. atitudes? Né? Exatamente. Qual é o As seu atitudes. comportamento? Exato. Então, assim, quando você não liga para a pessoa, quando você não procura a pessoa sente que pode contar com você? Será que não é artificial esse Exato. amor? É uma questão da gente analisar quem são as pessoas que estão Exato. do nosso lado, ou familiares, ou de parente, ou de amigos, né? Quem é a pessoa que a gente acha que é amigo e de repente é colega, né? Ou será que nós somos amiga, mas ela é colega de lá para cá? Então tem tudo isso. Muito Então, amplo. quais são as pessoas que estão próximo da gente? Quais são as pessoas com quem a gente pode contar? Aqui, nesse exato momento, se você precisar ligar para alguém, quem a gente vai ligar? Qual o número que você vai discar? Que você sabe que a pessoa pode estar ocupada, pode estar trabalhando, pode estar no corre, mas ela vai te ajudar de alguma forma. Quem é essa pessoa na sua agenda? Perfeito. Para refletir, hein? Exatamente. isso mesmo. E Ô, Ana, complementando essa questão do sim. amor, o amor genuíno, né, não cobra. O amor Exato. genuíno é amar sem condições. Não precisa ter Uhum. condições para amar, só Sem amo. cor, Porque né? amor não é sentimento, amor é escolha. Exatamente. É como o perdão. Perdão é escolha. Você precisa escolher. Ah, mas eu ainda estou sentindo. Mas é decisão para o seu bem. Porque eu costumo falar que perdoar é terapêutico. Sim, porque é para Exato. nós. Vou tirar o lixo. É.
não é? Diz sobre nós e não sobre o outro. Sim. E é essa questão, o amor, o perdão, tudo interligado, a gratidão, a fé, né? Exatamente. Ali, ó, a família. Exato. E é isso, a gente passa por muitos desafios, passei, a questão do casulo aperta, aperta, mas a gente aprende, a gente ganha, sair do comodismo foi algo realmente desafiador, estar aqui para mim é desafiador, fazer live com ela foi desafiador. Ai, demorou uns 20 dias, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, Ana, é o seguinte, não adianta fugir. Não foi, Ana? Não adianta Eu falei assim, não É adianta. agora. Vai, enfrenta, porque é uma oportunidade para você desenvolver isso. E assim, a gente não está pronto para tudo. Não, imagina. É essa Então, que é a questão. Então, são nos desafios que a gente vai trabalhar aquela dificuldade que a gente tem. Exatamente. Então, eu falei, olhei no olho dela, não foi? Aí eu falei assim, olha, não adianta. Não vem dizer que é a internet não, a gente vai Mas ter realmente- problema na internet mesmo, a gente vai com a dificuldade, mas a gente vai tentar. E Bora. geralmente, quando eu tentava fazer, tinha o problema da internet, caía. Quando eu tava naquela questão, já conseguindo, a internet caía. E com você aconteceu algo, como foi? Ficou tudo preto, que eu não me via. Ficou. Ela não estava conseguindo entrar, ela estava entrando pelo computador. Ah, igual eu Foi isso? acredito. Não, tava pelo celular. Ah, pelo Você tava celular. no computador? Não, eu tava no celular. Eu não sei o que aconteceu. E aí ficou ela não preto. conseguia, mas depois de muito tempo. É um mistério. Entendeu? É. Mas deu certo. Deu né? certo. E Mas hoje eu estou deixa aqui. te perguntar, e como que Pergunte. você, pastora, se Exato. você tem essa dificuldade de falar, de se expressar e tudo mais, porque você é Mais introspectiva, mais Isso. reservada e Reservada. tudo mais, Isso. como que é para você isso? E Muito como que importante. lá você desenvolve e E aqui aqui você não. se trava? Muito importante essa Mas são ambientes pergunta. diferentes, né? É, não, muito importante. Até que eu não Mas tô nem vamos tão lá. travada assim, porque foi muito Exato, confortável. Exato, eu Mas ia te falar isso. Não chego a travar. Eu não gosto, assim, não gostava, né? É, Eu não me sinto confortável. Passado. Mas a questão de ser pastora e estar diante da igreja e ministrar, vou dizer algo aqui que vai além do natural, né? É algo sobrenatural. É pela obra. Eu estou ali, não sou eu que estou ali. Na verdade, Perfeito. se Deus me chamou para estar espiritual. ali, ele sabe como eu sou. Então, se ele me chamou, então ele vai Ele se sabe- responsabilizar. Ele sabe que você tem competência, que você consegue. Não pensei nessa parte, mas você amém. sabe muito É, bem que ele não escolhe os capacitados. Na ele verdade, capacita os Eu escolhidos. sei o poder que ele tem. Exato. Então, por essa razão que eu vou confiando no que ele vai fazer e não que eu vou fazer. Então, aí destrava na hora e sai. E aqui é Se você quer diferente. Deus, quem vai fazer ali, não sou eu. Ô, Ana, Mas é isso. Eu nem tô lá. Ô, Ana, então vamos dizer assim, então os desafios que você teve, que seja profissionalmente, vamos colocar assim, Sim. foi essa desenvoltura, essa comunicação, ficar presa e tal, para poder uma live e tudo mais. Então seria isso, os E desafios? sim, até porque a igreja me ajudou bastante a me realmente desenvolver nessa questão de falar em microfone, né? E realmente tinha que ser assim, então eu tinha que enfrentar isso. Então me ajudou bastante essa E questão. deu certo, né? Conseguiu. Deu certo. Tá Ainda conseguindo, tenho as minhas ó, fala questões. maravilhosa aí, ó. Tá tudo Obrigada. certo. Então, é isso, né? Essa questão do desafio realmente. E eu enfrentar. Porque assim, eu tenho os meus medos, mas eu enfrento os meus medos. Uhum. Ele sempre vai existir, né? Sempre. sim. Eu vou dizer uma coisinha simples. Eu tinha medo, não. Eu não gostava de barata. Aparecia pra mim, eu corria voadora. Ah, socorro, joga o pano por cima. Aí os meus filhos também, aquela guerra em casa, já que a mãe tinha, né? Só que aí, pelos meus filhos, eu venci alguns medos. No momento que os meus filhos pequenininhos ali, e quando a barata ia se aproximando, alguém tinha que matar aquela barata ali. Uhum. Vai ser eu agora. Então veio aquela força, assim. Então consegui. Então, hoje em dia, eu pode vir voando por aqui. Não, eu tô tranquilo, vou e mato. Eu venci esse medo, esse receio contra a barata. Só não mato rato, né? Rato não... Porque rato eu vejo que é tão grande, assim, tão... Eu até tenho pena do bichinho. Né? Não gosto dele, não, mas tenho pena. Deixa ele quieto lá. Estou dando esse um exemplo, assim, bem simples. Mas, assim, eu acho assim, que os nossos desafios, nós precisamos realmente enfrentá-los, Sim. esses desafios, para vencermos e estarmos mais além. Porque tem algo a mais que Deus quer fazer através das nossas vidas. Eu não tenho como não falar Deus aqui, eu tenho que falar Deus. Você Mas teve tem uma algo a mais. superação, né, esse ano, É. como mulher e Sim. como empreendedora. Não escutei. Como mulher e como empreendedora, né? Que a Houve gente- essa superação. Houve essa superação.
houve Que essa bom. superação. E durante todo o tratamento, todo o apoio familiar, aprendi bastante ali, né? E hoje estou aqui para contar, né? Eu também contando um pouco do testemunho, que foi muita Aham. coisa que aconteceu, e dizer que hoje eu glorifico a Deus também por essa oportunidade de poder ter avançado. Eu sinto que eu andei, eu sinto que eu avancei, eu sinto que essa situação aconteceu e me ajudou a ir mais além, realmente sair do comodismo, né? E tá conhecendo aqui vocês e aprendendo mais e mais. Acho que a vida da gente sempre tem esse foco de aprendizado, até a Sim. nossa partida. A Que gente tá bom. sempre aprendendo. Que bom, Exatamente. glória a Deus. O importante assim, desafios nós temos, né? Já estamos aqui chegando aos últimos Corre. minutos, né? Passa muito rápido, é Passa tão mesmo. maravilhoso. E eu queria poder estender, né, mais esse chá maravilhoso, porque assim, conversar com mulheres é uma troca de experiência. A gente, como mulher, a gente tem que se unir, a gente tem que dar as mãos, porque assim, ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, todas nós, eu, por exemplo, eu também tenho minha rede de apoio. Então, rede de apoio é muito bom, porque os desafios têm todos os dias. Sim. Nós temos dificuldades. Exato. Ser mulher é difícil por si só, né? Então, nós somos mulheres, assim, que eu, pelo menos, já estou próximo dos 50. Eu também. Então, existe ali os nossos, os nossos componentes, né, como mulher, né? Então, assim, é difícil. Tem momentos que a gente está com dúvida, tem momentos que a gente está com medo, tem momentos que a gente está estressada, porque, assim, ser mãe não é fácil. Não. É desafiador, porque, assim, a gente não vem com um manual de Sim. instrução. E erra E todo nem o dia. filho Exato. vem, então assim, a gente não sabe, então a gente está aprendendo a ser mãe naquele momento com aquele filho. Quem tem um filho é aquele momento com aquela criança, com aquele bebê, com aquele jovem, com aquele adolescente. Cada fase é uma fase nova, diferente, porque você nunca teve uma repetida vez na adolescência com aquele seu filho. Você não sabe o que ele está sentindo ali naquele momento, é naquele dia, é naquele mês, é naquela fase, é naqueles 10 anos. Então, depois já é outra fase, na fase de ser jovem. Eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos, né? E uma neta, minha neta tem 5 anos. E meus 3 filhos é um totalmente diferente do outro, são Exatamente. personalidades totalmente diferentes. E cada hora eu viro os olhos assim, eu falo, meu Deus do céu, o que... Alguém me ajuda? Tem alguma cartilha, algum livro? Tem algum manual? Será que eu perdi esse manual? Gente, e não tem. É uma brincadeira, uma piada, mas não tem. Então é sempre algo novo. Agora imagina, isso com ser mulher, né? Porque nós somos, a Vanessa mulher, é a Andresa, é a Ana Paula, é a Jane mulher. Porque antes da gente ser esposa, a gente é Exato. a mulher, né? Exatamente. Então a gente acaba se distanciando disso e a gente não pode. A gente esquece. tem que se priorizar, Exato. tem que se colocar Se na agenda, reconecta. porque senão a gente acaba se perdendo de nós mesmos, voltada ao outro, né? Ao companheiro, para aquelas que têm Exatamente. companheiro, mesmo que não tenha, sempre tem uma demanda de casa, porque mora com a mãe, com a avó, tem uma responsabilidade, tem um compromisso, então tem a casa, tem contas. Gente, são muitas demandas como mulher. Sim. Os papéis que nós temos são muitos. Então, como que nós vamos cuidar de alguém se a gente não se cuida? Como que cuida do outro se você não está ali equilibrada? Como que vai educar? Quem tem filho é algo assim muito divino, mas não é lindo o tempo todo. Não. Vamos ser Exato. honestas. Exato. É uma responsabilidade. Criança que é teimosa, criança que não quer obedecer, criança que é agitada, né, que tem muita energia porque quer brincar, tem todas as fases, né? Tem a fase do isolamento ali quando tá na adolescência, quando tá jovem, quer viajar e você fica sozinha, você fica com aquele ninho vazio. Então, assim, quantas de nós vivemos coisas diferentes a todo tempo Sim. e a gente precisa estar ali centrada, equilibrada, para a gente poder fazer uma gestão no nosso lar.
Porque se nós, mulheres, estamos desequilibrada, desorientada, perdida, sem força, por mais que a gente tenha ali uma dúvida, uma dificuldade, né? Mas a gente vai a si mesmo. A gente vai com medo, vai a si mesmo. É tipo isso, verdade, né? exatamente. Porque a gente também não está preparada, né? A gente está ali vivendo aquele momento, aquela situação. Então, é muito difícil, é desafiador demais. Aí chega uma hora que você fala assim, eu preciso respirar, eu preciso de um chá com a amiga, eu preciso de um encontro para poder trocar, né? Exatamente. Trocar, reclamar, né? Porque não dá para reclamar ali com o marido. A gente reclama também, né? Mas são momentos que a gente também precisa ter como mulher. A gente não pode se apagar, se anular, né? Como Jane, como mulher Jane. A gente tem ali o nosso papel de mãe, o nosso papel de dona do lar, né? Administradora do lar, o nosso papel ali de dona de casa, mas a gente também tem que se colocar como mulher, se posicionar, não esquecer desse nosso papel tão importante, porque se a gente não zelar por nós, né, não se divertir, não tomar chá com a amiga e tudo mais, a gente não consegue. É realmente desafiador. E a Andresa, de 42 anos, teria tanta coisa para falar para a Andresa de 20. Sim. É verdade. sempre assim, Sempre né? assim. É sempre Mas, assim. como você falou, nós aprendemos no dia a dia, tanto Sim, como sim. mãe, como quanto mulher. A gente vai tentando, né? A gente vai fazendo, Exatamente, né? vai Se tá certo, né? A gente, às vezes, não tá tão certo assim, mas a gente como tá eu costumo tentando dizer. pelo amor. Principalmente como mãe, eu erro constantemente. Errando, Ah, tentando acertar. Exatamente. Isso que é o Erra segredo. tentando acertar, mas está importante é errando isso. diariamente. Mas a gente é a melhor mãe para os nossos filhos, nossos né? filhos. Porque- Cada etapa é um ensinamento para nós mães. E cada filho é diferente, né? É verdade. É uma mãe que nasce de novo. isso E eu digo aqui, às vezes, eu pensei aqui em algo que eu queria falar com vocês, que nesse chá aqui que a gente tá para desestressar, me fez reviver o meu jardim, que antes eu achava que não viria florescer, Olha mas eu só. vi que floresceu. Muito Né? bem. Eu, como falei que era uma pessoa muito reservada e não queria aparecer, né? E Deus queria que eu aparecesse, de certa forma, porque nós somos luz e sal da terra. Uhum, então precisamos, exatamente. luz tem que aparecer aí Tem que para aparecer. alcançar outras É pessoas. isso. E se a nossa voz, se a nossa história alcança mulheres que muitas vezes estão passando por algumas tempestades, Sim. então vale a pena a gente compartilhar a nossa isso. voz. Vai, Exatamente. assim, Isso, por isso perfeito. que esse programa nasceu, né? Vozes que Vozes que florescem, florescem. porque são mulheres fortes, determinadas, mesmo em meio ao desafio, mas está tentando e está chegando lá. Né? Exatamente. E está conseguindo impactar, transformar, ajudar, contribuir a desenvolver outras mulheres, outras pessoas. E é por isso que vocês estão aqui. E finalizando, eu quero agradecer cada uma de vocês. Eu estou muito feliz e vocês estão aqui estreando, porque vocês são mulheres honradas. Que honra. Mulheres fortes que florescem Que e que bem. inspiram outras mulheres. E eu quero Igualmente. deixar um recado aqui para vocês, para mim, para quem nos ouvir, participar, né, contribuir de alguma forma, pode colocar lá também recadinho. A gente tem que fazer o nosso plantio para crescer esse fruto, essa flor, para que a gente não precise depender da sombra de ninguém. Exatamente. Porque a gente floresce, e aí a gente, embora em meio às nossas dores, a gente vai aí ajudando outras pessoas, né? Então, isso que faz parte do propósito que cada uma de nós temos, né? E é isso, meninas. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu que agradeço. que agradeço. Por estarmos aqui tomando esse chá. Maravilhoso. E é sobre isso. Então, você que nos assiste, esse é o primeiro episódio da série Vozes que Florescem. Mulheres que contribuem em meio às dores, mas que estão se desenvolvendo, crescendo e florescendo. Isso aí. E ficamos por aqui e Até breve. até breve. Tchau, tchau.